Então, boa noite. Estamos reunidos hoje, em 19 de janeiro de 2016, para darmos início ao estudo da obra Obreiros da Vida Eterna. É uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz, retratando sempre a vida no mundo espiritual. O próprio título do livro, Obreiros da Vida Eterna, obreiros é de obrar, é de trabalhar. Então, o próprio título do livro já vai nos apresentar que é o trabalho no mundo espiritual. Agora, esse trabalho no mundo espiritual sempre interferindo, intuindo, inspirando, auxiliando nós do mundo físico. Então, em verdade, são dois mundos paralelos, mas trabalhando juntos. Então, hoje nós iremos fazer a introdução, que é feita pelo Espírito Emmanuel, Rasgando Véus, e iremos iniciar o primeiro capítulo, Convite ao Bem. Então, rogamos que o nosso Senhor Jesus nos conduza e que os bons espíritos possam nos inspirar. Então, vamos lá. Rasgando Véus. Esse prefácio foi feito pelo Espírito Emmanuel, que é o mentor espiritual de Francisco Cândido Xavier. Então vamos lá. Rasgando Véus. O homem moderno, pesquisador da estratosfera e do subsolo, esbarra ante os pórticos do sepulcro, né, seriam as portas, com a mesma aflição dos egípcios, dos gregos e dos romanos, de épocas recuadas. Então aqui Emmanuel nos fala que hoje, nós estamos aqui no ano de 2016, nós temos o mesmo comportamento em relação à morte dos antigos, dos egípcios, dos romanos, dos gregos. Então ainda o medo e o desespero em relação à morte. Os séculos que varrem civilizações a refazer povos não transformaram a misteriosa fisionomia da sepultura. Milenário ponto de interrogação, a morte continua ferindo sentimentos e torturando inteligências. Em todas as escolas religiosas, a teologia, representando as diretrizes de patriarcas veneráveis da fé, procura controlar o campo emotivo dos crentes, acomodando os interesses imediatistas da alma encarnada. Para isso, criou regiões definidas, tentando padronizar as determinações de Deus pelos decretos dos reis medievais, lavrados, escritos à base de audaciosa ingenuidade, que seria o céu e o inferno. As duas palavras-chave aqui é controlar, e quando ele coloca aqui os decretos, porque a religião como um todo, a teologia, ela não nos esclarece sobre o mundo espiritual, mas sim ela tenta controlar, dizendo que ou iremos para o céu ou iremos para o inferno. Então fala-se de um mundo espiritual passivo, mas não um mundo espiritual ativo, de movimento, de trabalho incessante, que isso nós vamos aprender com a doutrina dos Espíritos, que é a terceira revelação, e com as obras, principalmente de André Luiz, que nos traz muito esses detalhes sobre a realidade do mundo espiritual. Indubitavelmente, províncias de angústia punitiva e dor reparadora existem nas mais variadas dimensões do universo, assim como vibram consciências escuras e terríveis nos múltiplos estados sociais. No entanto, o serviço teológico, nesse sentido, não obstante respeitável, atento ao dogmatismo tradicional e aos interesses do sacerdócio, estabelece o non plus ultra, que seria uma palavra latina que quer dizer não mais além, que não atende às exigências. Ele tem até uma nota, plus ultra, tem uma nota. Expressão que significa o ponto mais alto, o apogeu. Que não atende às exigências do cérebro, nem aos anseios do coração. Então, quando ele fala do cérebro, aqui está falando até mesmo do intelecto, do coração, o sentimento. Então, ele diz assim que
hoje, e é verdade, nós sabemos que na Idade Média, com o desejo de vender as indulgências, era muito comum atemorizarem os seus adeptos pelo inferno, mas não, na verdade, realmente com o intuito de esclarecer. O intuito realmente era o quê? Angariar dinheiro, de manipular consciências e não de libertar a consciência. Como transferir imediatamente para o inferno a mísera criatura que se emaranhou no mal por simples influência da ignorância? Que se dará, em nome da sabedoria divina, ao homem primitivo, sedento de dominação e de caça? A maldição ou o alfabeto? O alfabeto seria aí a própria intelectualização, a maldição e o inferno. Então, qual é que é o melhor? É esclarecer essa criatura ou dar a ele o inferno eterno? Porque, na verdade, muitos de nós realmente erramos por ignorância. Por que processo conduziu ao abismo tenebroso o espírito menos feliz, que apenas obteve contato com a verdade no justo momento de abandonar o corpo? Dentro das mesmas razões que aquela história, a criatura tá mais para lá, fez um monte de besteira a vida inteira. Está nos momentos finais sobre uma cama, aí ele começa a ter consciência, se arrepende, começa a tentar fazer o bem. Sim, aqueles 4, 5 ou 30 dias de arrependimento vai cobrir todo o mal que ele fez uma vida inteira? Então não tem lógica isso, é isso que ele está falando aqui. Ele diz assim, porque processo conduziu ao abismo tenebroso o espírito menos feliz, que apenas obteve contato com a verdade no justo momento de abandonar o corpo, foi naqueles últimos momentos. Dentro das mesmas razões, como promover o céu em caráter definitivo, o discípulo do bem que apenas se iniciou na prática da virtude? Quem de nós já temos todas as virtudes para merecermos em uma encarnação o reino de Deus? Não, Augusto, não tem como. Então isso é uma questão realmente é um passo muito longo até chegarmos verdadeiramente a essa vida eterna. Essa vida eterna, para nós que estudamos à luz da doutrina espírita, é aquele período em que o espírito, nós na condição de espírito, não mais precisamos encarnar. Já chegamos a um nível de entendimento que a matéria não tem mais absolutamente nada a nos ensinar. Mas nós temos muito a aprender na eternidade. Mas não é uma eternidade passiva, é uma eternidade ativa, sempre aprendendo, sempre em movimento. Repetindo a frase de Jesus, meu Pai trabalha, eu também trabalho, Que gênero de tarefa caracterizará o movimento das almas redimidas na corte celestial? Formar-se-iam apóstolos tão só para a aposentadoria compulsória? Como haver-se no paraíso o pai carinhoso, cujos filhos fossem entregues a Satã? Como é que você imagina, Augusto, como é que você vai ficar feliz sabendo que o seu filho está no inferno? Não tem como, isso é um absurdo. Que alegria se reservará a esposa dedicada e fiel, que tem um esposo nas chamas consumidoras? Estaria a autoridade divina, perfeita e ilimitada, tão pobre de recursos, a ponto de impedir, além do plano carnal, o benefício da cooperação legítima, que as autoridades falíveis e deficientes do mundo incentivam e protegem? Negar-se-iam possibilidades de evolução aos que atravessam a porta do sepulcro em plena vida maior, quando na esfera terrestre, sob limitações de várias ordens, há caminhos evolutivos para todas as formas e todos os seres? A palavra trabalho seria desconhecida nos céus, quando a natureza terrena reparte missões claras de serviço com todas as criaturas da crosta planetária, desde o verme até o homem? Como justificar um inferno onde as almas gemessem distante de qualquer esperança, quando entre os homens imperfeitos há o influxo renovador do Evangelho de Jesus Cristo? As penitenciárias são hoje grandes escolas de regeneração e cura psíquica? E por que meios admitiam um céu onde o egoísmo recebesse consagração absoluta,
no gozo infinito dos contemplados pela graça, sem nenhuma compaixão pelos deserdados do favor, que caíram ingênuos nas armadilhas do sofrimento? Se, entre as mais remotas coletividades de obscuras zonas carnais, se arregimentam legiões de assistência fraterna, amparando ignorantes e infelizes? São interrogações oportunas para os teólogos sinceros, né? Teólogos sinceros, porque hoje nós temos muitos que se nomeiam teólogos, mas não são. Nunca estudaram teologia, não sabem. Ou então aqueles que até estudam, mas estudam com o intuito de combater e não realmente com o intuito de se esclarecer, de conhecer a verdade, né? Então ele diz: não, contudo, para os que tentam conjugar esforços na solução do grande e indevassável problema da humanidade. O Espiritismo começou o inapreciável trabalho de positivar, que seria esclarecer, né, a continuação da vida além da morte, fenômeno natural do caminho de ascensão. Porque se tem algo que temos consciência, é a morte. Todos nós vamos passar por isso. Certeza que temos, né? É a certeza que temos, todos nós vamos passar. Então, absolutamente nenhuma religião, tem até um dito que o povo diz assim: ah, nunca ninguém voltou para contar? Aí eu brinco, já tem. Só Chico trouxe 450 obras falando e comprovando o mundo espiritual. Falando e comprovando o mundo espiritual. Aí vamos lá mais um pouquinho. O Espiritismo então começou o inapreciável trabalho de positivar a continuação da vida além da morte, fenômeno natural do caminho de ascensão, esferas múltiplas de atividade espiritual interpenetram-se nos diversos setores da existência. A morte não extingue a colaboração amiga, o amparo mútuo, a intercessão confortadora, o serviço evolutivo. Olha só, a morte não extingue a colaboração amiga, o amparo mútuo e a intercessão confortadora, o serviço evolutivo, porque é aquilo que nós estamos aprendendo e comprovando. Não é uma questão de acreditar, é uma realidade. Hoje a comunicabilidade dos espíritos, a existência, a sobrevivência da alma é algo para nós espírita inconteste, porque já foi comprovada a existência da alma. E eu acho que um dos maiores exemplos disso, da existência, da sobrevivência, da comunicabilidade dos espíritos, é o próprio nosso Senhor Jesus. Quando no terceiro dia ele volta, ele pede para Tomé tocá-lo. Ele aparece primeiramente a Madalena, a meretriz, e depois ele fica aparecendo aos seus discípulos. Então o próprio Cristo é exemplo de uma continuidade ativa da alma, e ele é o modelo e o guia da humanidade. Então existe uma colaboração amiga, existe os amigos espirituais, você pode chamar de anjos da guarda, eles estão sempre nos auxiliando. Se nós não ouvimos, é realmente o uso do nosso livre-arbítrio. Mas que os amigos espirituais, os nossos amores que já fizeram a passagem, né, o retorno à vida espiritual, eles inclusive oram por cada um de nós. Então ninguém morre, né, Augusto? Verdade, eu achei interessante agora porque ele veio aqui fazendo essas perguntas todas, né, vocês? Colocando aquele que de repente é ignorante de conhecimento, que não sabia de nada e de repente vai para o inferno, como se diz, né? E aquele que mal fez, começou nesse seu crescimento das virtudes, já vai para o céu direto, né? E aqui ele coloca que quando o Espiritismo, ele fala do Espiritismo, começou o inapreciável trabalho de esclarecer a continuação da vida da morte. Quando ele diz a morte não extingue a colaboração, achei interessante isso. Exatamente. Amiga, o amparo, a intercessão confortadora e o serviço voluntário. Exatamente. Né? Que ele colocando, quer dizer, que com a morte não acaba não. Você Exatamente. tem a oportunidade de começar a se esclarecer, a buscar essa sua melhoria, mesmo após a morte. Mesmo após a morte. E como nós vamos verificar isso no André Luiz, porque ele passa a ter um contato com o mundo espiritual, com a realidade do mundo espiritual, e isso fica fixado nele.
Mas assim, agora a evolução como espírito realmente só encarnando. Mas ele passa a ter um contato maior com o mundo espiritual. Todos os espíritos, nós somos espíritos. Vamos chamar de alma, como diz Kardec, quando encarnado. Espírito desencarnado. Todos nós, almas, quando nos transformamos em espírito, ou seja, quando desencarnamos, todos nós temos consciência de mundo espiritual? Já descobrimos que não. Há irmãos nossos que desencarnam num estado de perturbação tão grande que não tem lucidez do mundo espiritual. E às vezes é programada uma nova encarnação sem a criatura ter tido lucidez de mundo espiritual. Tamanho estado de perturbação. Aí entra os suicidas, os dependentes químicos, que é um tipo de suicídio também, a culpa que a criatura carrega. Então às vezes leva a criatura a estados psíquicos que ela não consegue um minuto de lucidez no mundo espiritual. Mas no mundo espiritual, se a criatura está em equilíbrio, tem toda uma consciência. Ele diz: ninguém morre, Emmanuel. O aperfeiçoamento prossegue em toda parte. A vida renova, purifica e eleva os quadros múltiplos de seus servidores, conduzindo-os vitoriosa e bela à união suprema com a divindade. Olha que coisa linda, né? A união suprema. Porque em uma encarnação não tem como eu chegar ao ápice da minha evolução. É necessário várias existências. E a própria reencarnação é uma ação de amorosidade de Deus. Agora, lembrando sempre a frase do livro A Gênese: para Deus, o passado e o futuro são presentes. Por isso que diz: a vida renova, purifica e eleva os quadros múltiplos de seus servidores, conduzindo-os vitoriosa e bela à união suprema com a divindade. Apresentando o novo trabalho em que André Luiz comparece rasgando véus, lembramos-nos de que Allan Kardec, o inesquecível codificador, refere-se várias vezes em sua obra à erraticidade, onde estaciona considerável número de criaturas humanas desencarnadas. Erraticidade é o quê? É o mundo espiritual, esse mundo paralelo. E por que erraticidade? Quem fica na erraticidade? Espíritos que ainda necessitam reencarnar. Então eles ficam nessa pausa, na erraticidade, adquirindo informações, lições. É aquele momento do balanço, né? Para poder se restabelecer e voltar novamente à encarnação. Só finaliza a encarnação quando chegou ao grau em que na terra, na carne, não tem absolutamente mais nada a aprender. Aprendeu tudo em relação à carne, sim. Todas as provações que tinha que passar. Mas ainda tem um longo percurso a percorrer. Não mais na terra, já em outros níveis. Apresentando então esse novo... Acresce notar, todavia, que transferir-se alguém da esfera carnal para a erraticidade não significa ausentar-se da iniciativa ou da responsabilidade, nem vaguear em turbilhão aéreo, sem diretivas, seriam diretrizes, tá? Essenciais. No mesmo critério, observaríamos os que renascem no plano denso como pessoas transferidas da vida espiritual à materialidade, não simbolizando semelhante figura qualquer imersão inconsciente e estúpida nas correntes carnais, como acontece aos que chegam à crosta da terra. Os que saem dela encontram igualmente sociedades e instituições, templos e lares, onde o progresso continua para a frente e para o alto, falando do mundo espiritual. No limiar deste livro, que é no início deste livro, portanto, cumpre-nos declarar que André Luiz procurou fornecer algumas notícias das zonas de erraticidade que envolvem a crosta do mundo, em todas as direções. Então aqui fica bem claro que essas colônias na erraticidade são colônias vinculadas à crosta da Terra. Se nós formos falar de outros planetas, esses planetas têm a sua erraticidade também. Verdade? Então aqui fica bem claro, quando ele fala crosta, é vinculado à terra, em todas as direções,
comentando os quadros emocionais que se transportam do ambiente obscuro para as esferas imediatas, as cogitações e paixões humanas. Mais uma vez, esclarece que a morte é campo de sequência, sem ser fonte milagreira, que aqui ou além o homem é fruto de si mesmo, plantou, colheu, e que as leis divinas são eternas organizações de justiça e ordem, equilíbrio e evolução. E ele finaliza dizendo: naturalmente, a estranheza visitará os companheiros menos avisados e o sorriso irônico surgirá, sem dúvida, na boca, quase sempre brilhante, dos impenitentes, são os obstinados, incorrigíveis. Não importa, porém. Jesus, que é o Cristo de Deus, recebeu manifestações de sarcasmo, da ignorância e da leviandade. Por que motivo nós outros, simples cooperadores de outro mundo, ele colocou entre aspas, teríamos de ser intangíveis? Prossigamos, pois, no serviço da verdade e do bem, cheios de otimismo e bom ânimo, a caminho de Jesus, com Jesus. Emmanuel, esse livro foi psicografado em Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Essa introdução de Emmanuel foi feita em 25 de março de 1946. Então, essa obra é de 1946. Deve ter começado em 45 e talvez finalizado em 46. Então, hoje nós vamos iniciar já o primeiro capítulo, vamos dar início, que é o convite ao bem. Temos aqui o nosso irmão Augusto e o nosso irmão Danilo, que vai nos ajudar com a leitura. Vamos lá? Prontos? Vamos lá. Convite ao bem. Então, vamos iniciar já o livro. Antes de iniciar os trabalhos de nossa... Isso aqui já é André Luiz. Antes de iniciar os trabalhos de nossa expedição socorrista, o assistente Jerônimo conduziu-nos ao Templo da Paz. Então, já vamos anotando aí os nomes. Então, nós estamos lidando com o Templo da Paz. Aonde está esse templo? Na zona consagrada ao serviço de auxílio, onde esclarecido instrutor comentaria as necessidades de cooperação junto às entidades infelizes, nos círculos mais baixos da vida espiritual que rodeiam a crosta terrestre. Então, quando nós falamos de mundo espiritual, que ele fala aqui, as entidades infelizes no mais baixo da vida espiritual. Então, nós vamos observar que quando eu desencarno, eu vou estar no mundo espiritual, mas dentro do espaço ao qual eu vibro. Então, se nós nos deparamos com criaturas extremamente evoluídas, ela vai para o mundo espiritual em um espaço que ela vibra de harmonia e de paz. Irmãos ainda muito adoecidos, perversos, são zonas extremamente dolorosas. A maravilhosa noite derramava inspirações divinas. Ao longe, constelações faiscantes semelhavam-se a pérolas caprichosamente dispostas numa colcha de veludo imensamente azul. A paisagem lunar oferecia detalhes encantadores. Picos e crateras salientavam-se à nossa vista, embora a considerável distância, num deslumbramento de filigrana preciosa. Filigrana seriam figuras, tá? Fulgurava o Cruzeiro do Sul, olha aí, brilhava o Cruzeiro do Sul, como símbolo sublime, desenhado ao fundo azul escuro do firmamento. Canopos, círios, antares, brilhavam infinitamente. Tem uma nota, a primeira, que é Canopos, seria a estrela da primeira grandeira da constelação de Carina. Sírios, estrela grande cão. Antares, a estrela gigante vermelha na constelação de Escórpios. Eles olhando todo o universo, aí parte do universo. Brilhava infinitamente, figurando-se-nos balizas radiosas e significativas do céu. A Via Láctea, dando-nos a impressão de prodigioso ninho de mundos, parecia um dilúvio de moedas resplandecentes a se derramarem
de cornucópia gigantesca, né? Seria essa cornucópia aí uma fonte abundante, né? De abundância, gigantesca e invisível, convidando-nos a meditar nos segredos excelsos da natureza divina. E as suaves virações, que são brisas noturnas, beijando-nos a mente em êxtase, que seria tocando também, né? Acariciando, passavam apressadas, sussurrando-nos grandiosos pensamentos antes de se dirigirem às esferas distantes. Que poético isso, falando das brisas, né? O templo edificado no sopé de graciosa colina apresentava aspecto festivo em virtude da iluminação fiérica a projetar singulares efeitos nos caminhos adjacentes. Fiérica aí é deslumbrante, tá? As torres, à maneira de agulhas brilhantes, alongavam-se pelo céu, contrastando com o indefinível azul da noite clara. E, cá embaixo, as flores de variadas figurações eram taças luminosas, servindo luz e perfume, balouçando, seria sacudindo de leve na folhagem ao sopro incessante do vento. Então aqui ele está retratando o mundo espiritual com flores, vento, céu, tudo, porque é um mundo paralelo. As pessoas costumam dizer, o mundo espiritual copia a terra. Não, a terra é que copia o mundo espiritual. As informações vêm de lá para cá, não é daqui para lá. Porque é o que nós estudamos quando estudamos os fluidos. Eles manipulam a matéria, não tão grosseira quanto a nossa, mas também manipulam. Não éramos os únicos interessados na palestra da noite, porque numerosos grupos de irmãos dirigiam ao interior, acomodando-se no recinto. Então vamos aqui acompanhar uma palestra no mundo espiritual. Era uma entidade de todas as condições, fazendo-nos sentir o geral interesse pelas lições em perspectiva. Seguíamos o assistente Jerônimo. Então já tivemos duas informações. Temos o Jerônimo e o Templo da Paz. Confere? Seguimos então o assistente Jerônimo, o padre Hipólito, então outro personagem, a enfermeira Luciana, outra personagem, e eu, André Luiz, constituindo pequena equipe de trabalho, incumbida de operar na crosta planetária durante 30 dias, aproximadamente, em caráter de auxílio e estudo, com vistas ao nosso desenvolvimento espiritual. Então eles vão se preparar, estudar no mundo espiritual para vir à Terra auxiliar. Por exemplo, você acha que o Paulo, o apóstolo, dizer que nós estamos mergulhados em uma nuvem de testemunhas? Então, em verdade, nós nunca estamos sozinhos. Um médico, quando está operando, tem uma equipe. Uma professora, quando está ministrando, tem uma equipe também. Então, nós não estamos abandonados da assistência divina. E, obviamente, também que dependendo do que eu vou fazer, se de repente o meu objetivo é um trabalho, mas um trabalho que, por exemplo, eu posso de repente ser uma pessoa que trabalha com medicamentos que provocam a dependência química, não seria a droga, eu manipulo a droga. Eu posso até considerar um trabalho, mas é um trabalho perverso, que vai tornar o outro dependente. Então eu tenho uma equipe que trabalha comigo, mas com certeza não é uma equipe de espíritos do bem, são espíritos também perversos, no mesmo nível de quem está trabalhando no mundo físico. Então, dependendo do meu trabalho, eu vou atrair os espíritos dentro da perspectiva do que eu vou fazer. Se é um trabalho moral, terei espíritos moralizados. Se é um trabalho imoral, terei espíritos também imorais em torno de mim. Jerônimo, orientador de nossas atividades, pela nobreza de sua posição, percebendo minha curiosidade perante as movimentadas conversações em derredor, explicou Jerônimo gentil. Muito justa a atenção acerca do assunto. Admito que a quase totalidade dos interessados e estudiosos que afluem à casa integram comissões e agrupamentos de socorro nas regiões menos evolvidas. E, demorando o olhar nas fileiras de jovens e velhos que demandavam o interior, Jerônimo ainda acrescentou: a palavra do instrutor Albano Metelo merece a consideração excepcional da noite.
Trata-se de um campeão das tarefas de auxílio aos ignorantes e sofredores dos círculos imediatos à crosta terrestre. Somos aqui diversos grupos de aprendizes, e a experiência dele nos proporcionará infinito bem. Breves minutos decorreram e penetramos por nossa vez o recinto radioso. Então o palestrante vai ser o Albano Metelo, não é isso? Breves minutos então decorreram. Vagavam no ar suaves melodias, precedendo a palavra orientadora. Flores perfumosas, ornamentando o ambiente, embalsamavam a nave ampla. Nave seria o templo. Alguns instantes agradabilíssimos de espera, e o emissário apareceu na tribuna, simples, magnificamente iluminada. Era um ancião de porte respeitável, cujos cabelos lhe teciam uma coroa de neve luminosa. De seus olhos calmos, esplendidamente lúcidos, irradiavam-se forças simpáticas que de súbito nos dominaram os corações. Depois de estender sobre nós a mão amiga, no gesto de quem abençoa, ouviu-se o coro do templo entoando o hino, glória aos servos fiéis. E André Luiz colocou na íntegra todo essa música, né? esse canto. Se vocês me permitem, eu vou pedir para o Augusto ler esse canto para a gente. Ó Senhor, abençoa os teus servos fiéis, mensageiros de tua paz, semeadores de tua esperança. Onde haja sombras de dor, acende-lhes a lâmpada da alegria. Onde domine o mal, ameaçando a obra do bem, abre-lhes a porta oculta de tua misericórdia. Onde surjam agulhas do ódio, auxilia-nos a cultivar as flores bem-aventuradas de teu sacrossanto amor. Senhor, são eles teus heróis anônimos, que removem pântanos e espinheiros, cooperando em tua divina semeadura. Concede-lhes os júbilos interiores da claridade sagrada em que se banham as almas redimidas. Unge-lhes o coração com a harmonia celeste, que reserva ao ouvido santificado. Descortina-lhes as visões gloriosas que guardas para os olhos dos justos. Condecora-lhes o peito com as estrelas da virtude leal. Enche-lhe as mãos de dádivas benditas, para que repartam em teu nome a lei do bem, a luz da perfeição, o alimento do amor, a veste da sabedoria, a alegria da paz, a força da fé, o influxo da coragem, a graça da esperança, o remédio retificador. Ó Senhor, inspiração de nossas vidas, mestre de nossos corações, refúgio dos séculos terrestres, faze brilhar teus divinos lauréis e teus eternos dons na fronte lúcida dos bons, os teus servos fiéis. Que lindo, né, gente? Maravilhoso. Imagina uma música disso aqui, eles cantando. Era um coro, né? Um coro do templo, um hino. Que maravilha. O instrutor ouvia-o em silêncio, de olhos molhados, deixando transparecer íntimo júbilo, enquanto a maioria da assembleia disfarçava discretamente as lágrimas que os acentos harmoniosos do cântico nos arrancava do coração. Perdendo-se no espaço as derradeiras notas da melodia sublime, Metelo, sem qualquer luxo de gesticulação, saudou-nos com expressiva simplicidade, desejando-nos a paz do Senhor, e prosseguiu. É interessante, sem afetação, sem ser um pavão, de forma muito simples, ele entrou e veio trazer realmente a lição que nos compete, que é uma das coisas que nós temos que ter muito cuidado. Quando nós vamos palestrar, quem tem que brilhar é a doutrina, não é quem está falando. E às vezes a criatura não se atenta para esse detalhe. Então, e o mais importante, falar de uma forma que quem está sentado possa compreender. Então vamos aí, vamos começar essa palestra com o Metelo, né? Que vai fazer o nosso irmão Augusto. Não mereço, amigos, o preito de carinho desta noite. Não tenho servido fielmente aquele que nos ama
desde o princípio, e por isso vosso hino confunde-me. Mero soldado das lides evangélicas, trabalho ainda no campo da própria redenção. Metelo fez ligeira pausa, fitou-nos paternalmente e continuou. Mas a minha personalidade não interessa. Venho falar-vos de nossos trabalhos singelos nas regiões espirituais ligadas à crosta da terra. Ó, meus irmãos, é necessário apelar para as nossas energias mais recônditas. As zonas purgatoriais multiplicam-se assustadoramente em derredor dos homens encarnados. A distância dos teatros de angústia, vinculados às realizações edificantes de nossa colônia espiritual, preservando valiosas reservas da vida infinita para essa mesma humanidade que se debate no sofrimento e nas trevas. Nem sempre formulamos uma ideia exata da ignorância e da dor que atormentam a mente humana quanto aos problemas da morte. A felicidade faz que nasçam aqui as fontes inesgotáveis da esperança. Os que se preparam ante os voos maiores da eternidade trazem os olhos voltados para a esfera superior na contemplação do ilimitado porvir, e os que se esforçam por merecer a bênção da reencarnação na crosta terrestre fixam as suas aspirações mais fortes no soberano propósito de redenção, organizando-se perante o futuro, ousados nas solicitações de trabalho e arrojados no bom ânimo. Todos os pormenores da vida nesta cidade falam alto de nossos objetivos de equilíbrio e elevação. Não longe de nós começam a brilhar os raios da alvorada radiante dos mundos melhores, convidando-nos à visão beatifica, do universo e à gloriosa união com o divino. Mas o orador fez significativo intervalo, parecendo escutar vozes e chamamento de paisagem distante, e prosseguiu Metelo. E os nossos irmãos que ainda ignoram a luz? Subiríamos até Deus num círculo fechado? Como operar o insulamento egoístico e partir a caminho do Pai amoroso e leal, que acende o sol para os santos e os criminosos, para os justos e injustos? Como evoluir sozinho, e deixar os irmãos para trás? Metelo mostrou uma chama de zelo sagrado nos olhos, percussientes, e exclamou, depois de curta reflexão: nós que procuramos a santidade e a justiça, alcançaríamos acaso semelhante orientação se outras fossem as circunstâncias que nos regeram até aqui? Construtores de nossos próprios destinos, por delegação natural do Criador, onde permaneceríamos agora sem os favores da oportunidade e o obséquio da proteção dos benfeitores desvelados? Olha só como ele diz: construtores de nossos próprios destinos, por delegação natural do Criador, que é o livre-arbítrio, Indubitavelmente, os ensejos de elevação felicitam todas as criaturas. No entanto, é imprescindível ponderar que a bênção da fonte pode converter-se em venenosa água estagnada, se atrancamos num poço incomunicável. E as dádivas recebidas por nós são inúmeras, e os dons que nos foram distribuídos imensos. Seria completo o nosso regozijo, havendo lágrimas atrás de nossos passos? E eu me lembro até do nosso Senhor Jesus quando fala a Pedro: daí não sairei até que haja uma lágrima. Como entoar hinos de hosana a felicidade sobre o coro dos soluços? Nobilíssimo todo impulso de atingir o cume. Entretanto, que veremos após a ascensão? Entre os júbilos de alguns, identificaríamos a ruína e a miséria de multidões incalculáveis. Nesse momento, envolvido nas vibrações de profundo interesse dos ouvintes,
Imprimiu novo acento ao verbo luminoso e tornou com indefinível melancolia. Também eu tive, noutro tempo, a obcecação de buscar apressado a montanha. A luz de cima fascinava-me e rompi todos os laços que me retinham embaixo, encetando dificilmente a jornada. A princípio, feri-me nos espinhos pontiagudos da senda. Experimentei atrozes desenganos. Consegui, porém, vencer os óbices imediatos e ganhei jubiloso pequenina eminência. Voltando-me, todavia, espantou-me a visão terrífica do vale. O sofrimento e a ignorância dominavam em plena treva. Desencarnados e encarnados lutavam uns contra os outros em combates gigantescos, disputando gratificações dos sentidos animalizados. O ódio criava moléstias repugnantes. O egoísmo abafava impulsos nobres. A vaidade operava horrenda cegueira. Cheguei a sentir-me feliz diante da posição que me distanciava de tamanhas angústias. Contudo, quando mais me vangloriava dentro de mim mesmo, embalado na expectativa de atravessar mais altos cumes, eis que, certa noite, notei que o vale se represava de fulgente luz. Que sol misericordioso visitava o antro sombrio da dor? Seres angélicos desciam céleres de radiosos pináculos, acorrendo as zonas mais baixas, obedecendo ao poder de atração da claridade bendita. Que acontecera? Perguntei ousadamente, interpelando um dos áulicos celestiais. O Senhor Jesus visita hoje os que erram nas trevas do mundo, libertando consciências escravizadas. Então imagina, ele está falando que ele está no vale, né? Ele está no vale fazendo trabalho, de repente naquele dia descer assim espíritos extremamente elevados, uma luz tamanha. E ele disse, o que está acontecendo? Olha aí, abre aspas. O Senhor Jesus visita hoje os que erram nas trevas do mundo, libertando consciências escravizadas. Escravizadas à própria ignorância. Então, olha, imagina Jesus indo no vale. A ver, né? O amor, né? O amor dele, como você disse mesmo, né? Quando tiver uma lágrima, daí ele não sairá. Então ele visita, como ele está dizendo aqui, visita. Para ver aqueles irmãos ainda, né? Que possam ser libertados. Libertar a consciência. Nem mais uma palavra. O mensageiro do plano divino não podia conceder-me mais tempo. Urgia descer para colaborar com o mestre do amor, diminuindo os desastres das quedas morais, amenizando padecimentos, pensando feridas, secando lágrimas, atenuando o mal e, sobretudo, abrindo horizontes novos à ciência e à religião, de modo a desfazer a multimilenária noite da ignorância. Novamente sozinho, na peregrinação para o alto, reconsiderei a atitude que me fizera impaciente. Em verdade, para onde marchava meu espírito despreocupado da imensa família humana, junto da qual aurira minhas mais ricas aquisições para a vida imortal? Por que enojar-me ante o vale, se o próprio Jesus, que me centralizava as aspirações, trabalhava solícito para que a luz de cima penetrasse as entranhas da terra? Não praticava eu o crime execrável da usura, olvidando aqueles entre os quais adquiriram o roteiro destinado à minha própria ascensão? Como subir sozinho, organizando um céu exclusivo para minha alma, lastimavelmente abstraído dos valores da cooperação que o mundo me prodigalizava com generosidade e abundância? Mostrava-se o instrutor intensamente comovido. Então ele mesmo trazendo a sua vida, trazendo o momento em que ele percebeu que a felicidade só seria plena
se ele começasse a ajudar a felicidade do outro. Em verdade, felicidade, paz de consciência é isso. Não é eu estar feliz sozinho, é eu estar feliz sabendo que eu promovo a felicidade do outro também. Isso é interesse. E é como ele diz assim, como ele não querer trabalhar no vale, se o próprio Cristo se predispõe a trabalhar no vale. Muito rico essa palestra, nós vamos parar aqui. E a próxima semana vamos dar continuidade nessa palestra. Então, vamos ficar ligadinhos que no próximo estudo nós vamos continuar e vamos comentar de forma... porque é muito rica, porque até esse momento foi só uma introdução de Metelo. No próximo estudo nós vamos ver ele citando lições do Evangelho e ele retratando como o trabalhador deve agir no seu dia a dia. Augusto, alguma colocação? Não, esses últimos, quando ele começa aqui, né, como ele pode subir esquecendo o irmão, onde ele ali ajudar nesse aprendizado, nessa ascensão, né? Essa ascensão dele foi o irmão que ajudou, né? E ele se enojar, né? Eu lembrei também eu estava lendo coisa dos egípcios e comentava assim, quando os egípcios na antiguidade, quando eles desencarnavam, quando eles chegavam para ir para a vida espiritual, eles tinham que responder 2 perguntas. Eu achei muito interessante as 2 perguntas. A primeira pergunta é: você foi feliz? E a segunda pergunta é um escrito da antiguidade dos espíritos: você fez os outros felizes? Olha que interessante, né? É verdade. Para você poder adentrar esse mundo espiritual, você teria que responder essas duas perguntas. Se você foi e se promoveu a felicidade dos outros. Interessante. É o que praticamente a gente vê, né? Quer dizer, a gente não abandonar o outro naquela necessidade. Alguma colocação? Tudo ok? Então vamos agradecer a Jesus fazendo a nossa prece e até o nosso próximo encontro. Então eu vou pedir para o Danilo fazer a prece para a gente. Amigo Jesus, obrigado por mais essa oportunidade de estudo, que possamos absorver tudo que pudermos desse exemplo que o Metelo deu de condução de vida, que possamos levar esses conhecimentos dentro dos nossos corações e que com o pouco que nós aprendemos com a ajuda espiritual possamos servir de exemplo para os nossos irmãos. Assim seja.